Bom, boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo a presença de todo mundo que está aqui, plena terça-feira de fevereiro, aí, assistindo esse mini curso que eu e o professor William estamos preparando para vocês. Muito contente com o convite também do William. E esse mini curso, a gente já falou isso no dia de ontem, né? Vai ser dividido mais ou menos assim, né? O William vai falar as partes de ação de grupo, tanto a ação global, que é como a gente vai chamar, como ação parcial, que é a novidade, e eu fico com as partes lineares, por assim dizer, né? A parte de representação global e depois a parte de representação parcial. A parte que torna, a grosso modo, o William fala de ação em conjunto e eu falo de ação em espaços vetoriais. A ideia é mais ou menos essa, a ideia da divisão é mais ou menos essa. Então, hoje eu vou falar de representação de grupos. Eu não vou fazer um curso de representação de grupos, ou o que seria o primeiro dia de um curso de representação de grupos, não é essa a intenção de modo nenhum. Eu quero simplesmente mostrar para vocês o que eu acho, algumas coisas que eu acho importante de representação de grupos, que podem estar relacionados com representações parciais, que a gente pode fazer uma relação com representações parciais. Lembrando que a teoria de representações parciais é extremamente nova, então tem muita coisa que a gente consegue fazer para representação de grupos que a gente não consegue fazer para representações parciais. Tem muita coisa que a gente não sabe como fazer ainda. Então, bom, a ideia é basicamente essa. Outra coisa que eu sempre digo, sempre que eu estou dando aula, como vocês podem ver, a minha letra não é muito bonita, ainda mais no tablet está pior ainda, eu ainda estou com dificuldade de escrever menos pior aqui, não que de qualquer jeito a minha letra seja bonita, né? Ela é sempre feia. Então, se por acaso eu escrever alguma coisa que esteja horrendo de entender, não se incomode em me interromper e perguntar o que você escreveu ali que eu não entendi, tá? Às vezes pode ser só que eu escrevi coisa errada, é possível também. E se eu, por acaso, falar alguma barbaridade aqui, não se incomode em me corrigir, tá? Pode me interromper. E também, se quiser tirar qualquer dúvida, qualquer coisa, enfim, por gentileza, o microfone está sempre aberto. Eu estou com 3 câmeras aqui, 3 telas diferentes, câmeras não, 3 telas diferentes, então eu provavelmente vou ver os comentários de vocês. Se vocês apertarem o botão de levantar a mão, desabilitarem o microfone, não tem problema. Podem me interromper a hora que vocês preferirem, tá bom? Bom, então, mais uma vez, esse comecinho de representações aqui, eu vou falar um pouco só de representação de grupo. Eu não quero me aprofundar e apresentar teoremas muito pesados, tá? Eu vou apresentar só o início disso. A gente vai trabalhar bastante com exemplos, eu vou mostrar bastante exemplos que depois eu vou tentar recuperar, não todos, mas alguns eu vou tentar recuperar quando a gente falar de coisas parciais. E é isso, deixa eu começar. Então, a gente começa aqui. Eu costumo gostar de começar minhas aulas com um exemplo, então eu estava com esse mood na cabeça, então eu vou fazer mais ou menos isso mesmo. Vou começar com um exemplo. E aí, a ideia é de uma ação, e eu vou começar com uma ação que o William apresentou ontem. Ele apresentou uma ação do SN, do S1, do círculo, no plano, só que ele identificou o plano com os números completos, né? Eu vou fazer uma coisa um pouco menos sofisticada, mas a ideia é como se fosse um pedacinho daquela ação que ele apresentou para vocês, tá? Então, a gente começa com uma ação, deixa eu escrever isso melhor. A gente começa com uma ação de C4, lembrando que o C4 é o grupo cíclico de ordem 4. O que significa? Significa que ele tem 4 elementos, tá, o cubo, e que, ou ainda, né, deixa eu fazer assim, então. C4, grupo cíclico de ordem 4. Outra maneira de entender o C4 é o seguinte, ele é gerado por um único elemento que tem a seguinte equação, a elevado à quarta me dá o trivial, me dá o elemento neutro do grupo, tá? Então essa é a única equação, por assim dizer, que o elemento do C4 tem, beleza? Então você tem um único gerador, e esse gerador tem a propriedade de, quando você eleva à quarta potência, ele se torna trivial. Ele é o elemento neutro do grupo. Tá? Então, uma ação de C4 em R2, a gente começa com essa ação de C4 em R2, e eu vou começar com ela, que ela é induzida. Induzida, eu vou tomar cuidado com o uso dessa palavra, porque em termos de ação, representação de grupos tem outro significado, mas aqui eu quero simplesmente, bom, vocês vão entender o que eu quero dizer. Induzida.
por uma ação C4 e C4 num quadrado. E a brincadeira é mais ou menos essa daqui. Então, eu vou pegar um quadradinho aqui. Forma mais natural de desenhar um quadrado, né? Todo mundo sabe que quadrado se desenha desse jeito. 2. Acho que ontem o William usou anti-horário, né? Então, eu vou tentar manter, mas em algum momento talvez eu me confunda, tá? Então, por gentileza, já me perdoem se eu confundir. Então, eu começo com um quadrado e eu vou pensar que agir com o meu elementinho A vai ser uma rotação de 90 graus. Então, assim. Perfeito. Então, é isso aqui que o A faz, tá? O A vai pegar o 1, levar para o 2, o 2 levar para o 3, o vértice 3 levar para o vértice 4 e o vértice 4 de volta para o 1, tá? E aí, enfim, todos os outros seguem essa mesma linha, tá? Veja, o que eu posso fazer? Isso aqui é uma figura planar, né? Então, eu posso imaginar que eu vou desenhar uma R2 aqui. Então aqui os eixos, o eixo Y e o eixo X. E eu posso brincar que a ação do A, então, nesse plano, vai ser uma também rotação no sentido anti-horário. Então, isso aqui vai corresponder à ação do A, tá? Então, o A vai pegar cada vetorzinho que você tem do R2 e vai girar o quê? Vai girar quanto? 90 graus. Tudo bem? É uma rotação de 90 graus. Beleza? Então, vamos tentar descrever como é que fica essa função. Como é que fica essa ação, por assim dizer. Então, veja bem, o que eu vou fazer? Então, eu vou construir, lembra lá como é que o William representava a função? Ele usava uma letra φ, como é que ele representava a ação, perdão? Ele usava uma letra φ, ele pegava o grupo aqui, cartesiano, o conjunto em que você está agindo, levava para o próprio R2. Pode crer? De tal maneira que φA era uma função para qualquer elemento do grupo, né, em particular para o gerador, é uma função que vai de R2 para R2. A brincadeira é essa aqui, certo? E, bom, se você pensar com um pouco de carinho, você vai ver... Deixa eu repetir o desenho aqui. Se você lembra lá das suas aulinhas de álgebra linear, não sei se vocês chegaram a tal, de estudar rotações em álgebra linear, mas qualquer transformação... Bom, eu nem vou falar de transformação linear ainda, né? Espera só um segundo. Então, está aqui o vetor canônico x e o vetor canônico y e o vetor canônico j, ao contrário. Deixa eu fazer ao contrário. J, não, aqui é o i e aqui é o j. E aí, o que eu tenho é que o meu A vai fazer um caminho desse jeito aqui, né? Então, deixa eu fazer ele maiorzinho aqui. Tá? Aqui é o A, mas o A também vai pegar esse cara e vai jogar para cá. Vai pegar esse cara aqui e jogar para cá. Vai pegar esse cara aqui e jogar para cá. Tudo bem? Vamos lá. Se eu quiser calcular... veja, com esse desenho fica muito fácil saber o que o φ faz nos vetores canônicos, no i e no j, né? Então, eu vou pegar o φ de A no meu i, que é o 1, 0, e você vê pelo desenho que ele deveria pegar o vetor i, saca só, se você... Deixa eu ver se eu consigo fazer a girada de 90 graus aqui. Então eu consigo. Não dá porque ele bagunçou tudo. Então, deixa eu tentar pegar a imagem toda e aí a gente gira ela inteira. Tá, ó, repara onde o vetor i vai quando eu giro 90 graus. Ó, tá aqui. Ele vai para onde está o j, tá vendo? Fica evidente enxergar isso. Que o i, então, vai para a posição j. Deixa eu voltar para o desenho não ficar todo bagunçado desse jeito. Aí, pronto. Então, é natural pensar que o φA do 1, 0 deva dar φA de... deva resultar no vetor 0, 1. Esse daqui, lembrando, né? Esse daqui é o vetor canônico I e esse aqui é o vetor canônico J. Perfeito. E da mesma forma, olhando pelo desenho e pela rotação, né, mal feita ali que eu tentei fazer, quando você aplica o φ de A no 0, 1, isso aqui deve resultar no vetor menos I. Porque
quando você gira 90 graus esse vetorzinho aqui, deixa eu ver se eu consigo só girar o vetorzinho, será que vai me deixar fazer isso? Não, deu. Ó, não deu, eu girei o eixo inteiro, mas tudo bem, dá para vocês enxergarem o que está acontecendo. Mas se eu girar ele 90 graus, ó, se eu girar ele 90 graus, repara que ele vai estar apontando para onde o I está apontando, só que, no mesmo sentido, só que na direção contrária. Por isso dá menos, né? Bom, e aí é evidente a rotação de 90 graus, né? Tranquilo. Só que, claro, que nem só de vetores canônicos vive o R2. O R2 tem muito mais vetores. O que eu faço com o resto? O que eu faço com os outros caras? O que eu faço com φ de, por exemplo, um múltiplo do vetor I, x0? O que acontece com esse cara? E o que acontece com um múltiplo do vetor y? Perdão, um múltiplo do vetor j? Ou mais, uma combinação linear dessas duas coisas, né? O que acontece? E é claro, assim, se você lembra um pouquinho de álgebra linear, você vai lembrar que rotação é linear, mas mais ainda, eu consigo convencer vocês desse argumento. Então, deixa eu pegar dois vetores quaisquer aqui, ó. Eu vou pegar aqui um vetor v qualquer, aqui um vetor u qualquer. Tudo bem? E aí uma combinação linear desses caras, regra do paralelogramo, quem lembra de GA aí, regra do paralelogramo, isso aqui vai resultar nesse novo vetor aqui, que é o vetor soma, certo? Esse novo vetor é o vetor u mais v, perfeito? Deixa eu aumentar esse desenho aqui, que daí fica melhor. Tudo bem? Agora, olha o que acontece quando eu giro esse cara 90 graus, ó. Isso. Se eu girar esse cara 90 graus, ó, peraí. Eu estava no zero, tem que voltar até 270, certo? Aqui. Se eu girar esse cara 90 graus, repare que eu girei todo o paralelogramo 90 graus. Se eu girar o vetor U e o vetor V, corresponde a girar a soma. Mas mais ainda, se eu girar a soma, corresponde a girar o vetor U, girar o vetor V e depois fazer a soma dos dois. Isso me diz que rotação de 90 graus ou mais, de qualquer ângulo, por sinal, corresponde a uma operação linear. E a álgebra linear me diz que quando eu aplico o meu vetor... Acho que dá para deixar esse desenho aqui. Uhum. E eu faço uma cópia dele, talvez. Deixa eu deixar aqui. Opa. Não, tudo bem, não tem problema. Isso aqui não precisa para nada. E aí eu vou fazer uma cópia dele girado 90 graus. Acho que fica melhor. Para depois manter. Uhum. Colar. Eu vou pegar esse mesmo desenho aqui e agora eu vou girar 90 graus. Aqui. Ó, isso aqui, eu girei eles 90 graus. Claro que infelizmente, eu tive que mudar de eixo, porque peraí, deixa eu... Não vou conseguir. Porque ele não me deixou girar em torno desse eixo, né? Eu queria girar em torno só do 0, 0, da origem ali. Mas isso me diz que, ó, isso aqui nos diz, esse desenho aqui, me garante que rotação é linear. Deixa eu ver isso. Rotação é linear. Claro que eu só mostrei para soma, teria que mostrar para combinação linear também, mas enfim, detalhes. Com isso, se eu quiser calcular φ de um x0, bom, como eu tentei convencer vocês com esse desenho de que rotação é linear, isso aqui basta eu pegar o escalar x e depois calcular φ do vetor 1, 0. E aí isso eu sei calcular, né? O φ de A do 1, 0 é o 0, 1. Então, isso aqui vai ser x vezes 0, 1, que é a mesma coisa que 0x. E, do mesmo jeito, φ do 0y vai ser, se você olhar aqui, menos 1, né? Enfim, no final vai dar menos y0. Beleza? Logo, se você quiser calcular φ de uma combinação linear xy, assim, de um vetor qualquer do R2, o resultado disso vai ser, bom, você quebra esses dois, né, na soma dos x0, 0y, e aí com isso você chega à conclusão de que o resultado disso vai ser yx. Pronto. Então assim você definiu o φ, mas cuidado, tá? Isso só define o φ só define o φ de A, tá? Depois eu teria que fazer o φ do A quadrado, do A ao cubo e assim por diante, tá? Mas antes de eu continuar, a gente pode representar isso matricialmente, né? Então, vamos lá.
representando isso matricialmente. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu escrever aqui. Né? Representando φ A matricialmente. O que eu obtenho? Eu obtenho, fiquei sem espaço aqui, tudo bem? Vamos para o próximo, não tem problema. O que eu obtenho? Eu obtenho que φ em alguma base, não, na base canônica, tá? Eu vou pegar aqui a base canônica, aquela que a gente escreveu. Esse daqui corresponde a essa matriz aqui. Então, vocês lembram lá como é que constrói a matriz de uma transformação linear? Você pega os vetores i, você aplica a função no vetor i, escreve como combinação linear de i e j, e isso corresponde à primeira coluna. E aí faz a mesma coisa. Olhando para isso, você vai ver que ele vai pegar o primeiro vetor e botar só na segunda posição, então ele faz isso, e pegar o segundo vetor e botar na primeira posição com o sinal trocado. Então, é isso aqui. Beleza. Então, essa daqui é a transformação linear φ na base canônica. Bom, e aí, claro, né, se você quiser aplicar φ A em um vetor qualquer, xy, isso aqui corresponde a você pegar essa matriz, 0, menos 1, 0, menos 1, 1, 0, multiplicar pelo vetor coluna xy, e o resultado disso vai dar, bom, enfim, multiplicação matricial aqui, né, linha por coluna, no final, o resultado disso daqui vai dar y menos x. Opa, não, desculpa, eu inverti as coisas, né? Isso aqui vai dar menos yx. Isso. Eu fiz ao contrário aqui também? Não, fiz certo, né? Aqui fiz certo. Perfeito. E isso aqui, então, corresponde ao vetor menos yx. Claro que aqui eu estou pensando tudo escrito numa base, né? Na base canônica. Enfim, não que isso tenha uma grande problema. Se você mudar a base, muda a matriz, e daí muda a representação dos vetores também. Enfim, álgebra linear, né? Curso de álgebra linear. Espero que vocês não tenham muito trauma com álgebra linear. A gente vai usar um pouquinho, talvez, um tantão, né? Mais conceitos, assim. Mas fiquem tranquilos, tá? Não vai ter nada muito pesado de álgebra linear, não vou depender de conceitos muito abstratos disso, não. A gente só vai falar basicamente de matriz. Basicamente de matriz. Bom, e aí o que eu vou fazer então? Eu vou... bom, a gente sabe que isso aqui é uma ação, certo? A gente começou dizendo que isso aqui era uma ação, ou pelo menos eu pedi para que isso seja uma ação. Se eu quero que isso seja uma ação, uma coisa que tem que acontecer lá atrás é que o φ de A ao quadrado tem que ser igual a φ de A ao quadrado. Okay? Φ do elementinho ao quadrado tem que ser a mesma coisa de φ de A ao quadrado. E φ de A ao cubo tem que ser a mesma coisa que φ de A ao cubo. Então, a grosso modo, se você descreve φ de A, você descreve todo mundo. Tudo bem? Vamos ver quem deveria ser, então, pelo menos na base canônica, quem que deveria ser o φ de A ao quadrado. Vou colocar aqui na base canônica do R2, e ele vai ser essa matriz ao quadrado. 0, 1, menos 1, 0, ao quadrado. Isso aqui é 0, 1, menos 1, 0, vezes 0, 1, menos 1, 0. Aqui vai dar multiplicação, né? Linha por coluna, e vai dar menos 1, 0, 0, menos 1. Opa, ok, deu anti-identidade. Tá bom. E aí, o que vai ser φ de A ao cubo? Que desse anti-identidade era esperado, né? Porque, veja, o que é fazer A duas vezes? Por exemplo, você pega o I, se você aplicar φ de A uma vez, o I vai para o J. Se você aplica φ de A de novo, vai para o menos I. Faz agora com J. Aplica φ de A uma vez, ele vai para o menos I. Aplica φ de A de novo, vai para o menos J. Você viu que você só trocou o sinal das bases canônicas. Dos vetores da base canônica. Então, era esperado que desse isso. Vamos fazer esse cara aqui agora, e na base canônica. Em algum momento eu vou deixar de escrever esse colchete com base canônica, tá? Eu vou simplesmente identificar o operador com a matriz, tá? Mas, por enquanto, podemos manter isso desse jeito. Então, isso aqui vai ser essa matriz aqui, 0 ao cubo. Isso aqui é a matriz 0 menos 1, 0 menos 1, 1, 0, vezes a matriz ao quadrado, que é essa aqui, que é a antidentidade, né? Bom, se ela é anti-identidade, ela deveria só mudar o sinal disso aqui, né? E vai ser exatamente isso que vai acontecer, vocês vão ver. A gente vai assim, 0, 1 e menos 1, 0. Perfeito. É exatamente o que eu disse, né? Só mudou o sinal da primeira matriz. Beleza. Peraí.
Vocês lembram da única equação que definiu o C4? A única equação que definiu o C4 é que A quarta dava E. Dava E. E se você lembra bem, quando você tem uma ação, φ de E deveria ser igual à identidade do espaço que você está. No meu caso, R2. Deveria ser igual à identidade desse cara aqui. Φ de E deve resultar na identidade. Vamos ver se isso funciona aqui? Vamos fazer φ de A quarta. Bom, peraí. Φ de A quarta é simplesmente φ de E. Deixa eu escrever isso ao contrário. Φ do E deveria ser igual a φ de A quarta. É mais canônico. Eu vou só escrever bem dessa vez. Isso vai ser, então, essa matriz 0, menos 1, 1, 0, a quarta. Opa, a gente já sabe quando ela é ao cubo, né? Então, eu vou simplesmente escrever a própria matriz vezes ela ao cubo. E isso aqui vai sem resultar na identidade, né? 1, 0, 0, check. Então, tá aí. Beleza? Isso mostra, portanto, φ, que vai de C4 cartesiano R2 para R2 é uma ação. E eu vou escrever aqui, ó, linear. O que eu quero dizer com linear é que ela respeita, isto é, φ de G, que vai de R2 para R2, é transformação linear. É uma transformação linear. Isso aqui eu estou pegando Gzinho dentro do grupo cíclico, tá? Gzinho dentro do grupo cíclico. Isso é uma transformação linear. É isso que eu quero dizer com uma ação linear. Bom, esse daqui é um exemplo que eu espero que seja, não sei se é exatamente motivador, mas espero que dê ideia para vocês que, às vezes, as ações que a gente constrói lá atrás, elas são lineares. Então, a gente não precisa exatamente calcular ela para todos os pontos do conjunto X. Basta calcular, por exemplo, para a base. Isso nos dá, então, uma ideia de que existem esse tipo de ação que é linear. Bom, deixa eu só dar fazer um caminhão de exemplos aqui, um exemplo genérico. Então, para todo n maior ou igual que 2, a gente tem Cn, o grupo cíclico de ordem n, tá? Aqui a gente tem mais elementos. A gente tem a elevado a n menos 1. A única equação que você tem que satisfazer aqui é que a elevado a n dá a identidade, dá o neutro do grupo. E aqui, eu vou tentar passar rapidinho por esse exemplo, tá? Eu sei que esse exemplo vai ser um pouquinho mais sofisticado, mas nada de outro planeta também. Tá? Então, uma ação natural do Cn é a ação num polígono de n variáveis, de n vértices, desculpa. Aqui, n-1. Se você tem um polígono de n vértices, esse grupo Cn age naturalmente aqui fazendo rotação. Deixa eu fazer rotação contramão aqui, né? Anti-horário. Rotaciona anti-horário aqui. Naturalmente, tá? Você pode fazer uma rotação natural aqui. Então, A corresponde à rotação e aí você tem que ver o grau que você está rotacionando aqui. Então, veja, uma volta completa é 360 graus, e aí você vai lá e divide por n, porque você quebrou, certo? Quebrou a tua volta inteira em n pedaços. Eu estou pensando que eu estou pegando um polígono regular, tá? Então, todos esses ângulos aqui vão ser iguais. Deixa eu mudar de cor. Todos esses ângulos aqui vão ser iguais, tá? Por isso que você pega 360, imagina que eu estou lá no meio dele, aqui, você pega todos esses ângulos aqui para ser o mesmo valor, tá? Todos os ângulos aqui para ser o mesmo valor, e o valor deles vai ser exatamente esse cara aqui. 360 dividido por n, graus, ou em radianos. Em radianos isso aqui fica, bom, a volta completa, né, 360 corresponde a 2π sobre n radianos. Beleza. E aí, para quem lembra, só para quem lembra, tá? Não precisa se preocupar se você não lembra disso. Mas isso aqui também constrói ou induz uma ação de Cn no plano todo, e a gente vai agir por rotação. E aí eu vou escrever só a base canônica do primeiro cara,
rotação de 2πn radianos. Tá. E aí eu só vou escrever a φ de A, tá? Todas as outras partem dessa. Então, φ de A, que vai de R2 para R2. E aqui eu tenho que tomar cuidado, porque nas minhas notas eu escrevi a rotação no sentido horário, e agora eu tenho que escrever no sentido anti-horário, mas eu acho que eu só... Não, se eu tiver escrito errado, me perdoe. Eu acho que é esse cara. Depois a gente testa. Sobre N, aqui eu... Arthur, desculpa. Arthur, temos uma pergunta. Oi, claro. Seria o polígono de N vértices, né? Ou de N-1 mesmo? Não, N vértices. Você está certo. Então, acho que aqui eu tenho que colocar N, né? De fato. Isso. Então, obrigado. De fato. Perdão. Boa, desculpa. Obrigado. Bom comentário. Perfeito. Menos seno de 2 pi sobre N, e aqui o cosseno 2 pi sobre N. Perfeito. Aqui. Só para quem lembra, essa aqui é a matriz de rotação, enfim, várias propriedades com relação a essa matriz de rotação. Eu acho que é essa mesmo. Nas minhas notas eu coloquei o menos aqui, mas esse aqui é no sentido horário. Então, a gente coloca aqui no sentido anti-horário. Perfeito. Então, está aqui um caminhão de ações que vão ser lineares no sentido de φ de A é uma transformação linear. E daí, φ de todos os elementos do grupo vão ser transformações lineares. Tudo bem? Então, deixa eu definir isso propriamente dito. Eu tenho falado de, né, assim, meio sem sentar no papel e escrever de fato o que é. Então, deixa eu dizer... Arthur, mais uma pergunta. Então, quando a gente está falando de representações de grupos, a gente está falando basicamente de ações lineares? Isso, é isso, exatamente. É exatamente isso. Sem aumentar muito, assim. Talvez você enxerga isso por um outro ponto de vista, mas é só isso. Perfeito, vou continuar? Perfeito, ó, se quiserem me interromper o tempo todo, tá? Eu vou ficar muito contente. Então, claro, né, se eu souber responder também, tá? É muito fácil vocês fazerem uma pergunta disso que eu não saiba. Então, vamos com calma. Então, uma ação de G em um espaço vetorial, V é uma função. Do jeitinho que o William definiu ontem, é uma função. Então, a gente faz assim, a gente faz I, que vai de G cartesiano V para V. Fiquei sem espaço, deixa eu levantar isso aqui um pouquinho, só para colocar aqui embaixo também, isso. Então, você pega um parzinho aqui, você pega um parzinho GV e você leva para φ subíndice G aplicado no vetorzinho V. Perfeito. E aí, as coisas que o William pedia lá era... deixa eu colocar a primeira condição antes, que é novidade. Eu vou pedir, então... Não, vou manter do jeito que o William fez primeiro. Então, φ G vai ser a identidade do V. A outra condição que a gente pede é que φ de G composto com φ de H, tudo isso aplicado no vetorzinho V. Isso aqui vai corresponder a φ de GH aplicado no vetorzinho V. E a novidade que muda do caso anterior, porque no caso anterior você não tinha essa estrutura, eu vou pedir que φ de G, que vai de V para V, seja uma transformação linear. Seja uma transformação linear. Ou seja, eu quero preservar as propriedades lineares que eu acho boas do meu espaço. Mas todas as outras coisas se mantêm iguais. Se vocês olharem no texto no seminário do William de ontem, vocês vão ver que algumas das ações que ele fez eram transformações lineares. Então na verdade, vocês já estavam fazendo, sem alarde a respeito, mas já estavam fazendo representações de grupos. Então, deixa eu começar a usar as notações que se usa normalmente na teoria de representações. Arthur, posso fazer uma pergunta? Claro. A dimensão do V não interfere, né? A gente, no geral, a teoria de representações se foca em dimensão finita, mas não assim, para a definição, não faz a menor diferença.
Espaços vetoriais de dimensão infinita são um pouco mais difíceis de lidar, tem umas propriedades que, tem alguns teoremas famosos que valem para representação geral, que não valem para a dimensão infinita, mas a gente não precisa tocar nisso agora, a definição não pouco importa. Os exemplos que eu vou fazer, a maioria vão ser, acho que todos, vocês viram que eu não, acho que todos vão ser de, se não falha engano, todos vão ser de dimensão finita, mas Obrigado. você pode definir para dimensão infinita sem problema nenhum. Bom, então eu vou dizer que a condição 3 nos diz, e é só uma nomenclatura, tá? Só uma notação. Nos diz que φ de g é um elemento desse espaço aqui, ó, em de v. Que diabos é em de v? É o espaço de todas as transformações lineares de v em v. Tudo bem? A gente chama esse cara aqui de anel dos endomorfismos, esqueça, tá? Espaço dos endomorfismos. Se você quiser, nem precisa chamar de endomorfismo, pode só chamar de em de v, tá bom? Como diz que ele está no em de v. Mas mais ainda, a gente ainda consegue restringir mais o espaço onde a φ de g pertence. Porque a condição 1 e a condição 2 nos garantem mais coisa. Nos garantem que quando você faz φ de g a menos 1, veja bem, faz φ de g a menos 1 e compõe com φ de g. Quando você faz isso, né, olha lá, a condição 2, me diz que isso aqui vai ser φ de g vezes g a menos 1. Mas isso aqui é φ de e. E aí, olha lá a condição 1, me diz que φ de e é a identidade. Identidade de v. Opa, então, na verdade, veja bem, o que essa equação me diz? Ou seja, φ de g é uma transformação linear invertível e mais. Quando você calcula a inversa, isso não é nada mais nada menos do que fazer φ da g menos 1. Tudo bem? Então, na verdade, eu não estou só pegando todas as transformações lineares que vão de v em v. Eu estou pegando todas as transformações lineares, eu estou coletando φ de g dentro das transformações lineares de v em v invertíveis. E aí a gente tem mais um nome para esse negócio, que é φ de g pertence a GLV, grupo livre, não, esquece, tá? GLV, tá? Pode só chamar de GLV, não tem problema, todo mundo sabe do que você está falando. GLV é a coleção das transformações lineares de V em V invertidas. Posta inversa, tudo bem? Então é aí que você está coletando esses caras. Tem uma conclusão matricial interessante aqui, eu vou só falar, eu posso até escrever, não tem problema. Então, o determinante da matriz φ de A, aqui quando eu escrevo a matriz, eu estou pensando na matriz escolhendo uma base, tá? Opa, φ de G é diferente de zero, tudo bem? Uma vez, quando eu estava auxiliando um pessoal da química que estava estudando ação de grupos, enfim, para eles, o grupo, um elemento do grupo era, na verdade, uma matriz. O que ele estava fazendo? Ele estava confundindo o grupo com uma representação, eu nem dei o nome ainda, né? Mas ele estava confundindo o grupo com uma φ de G, que não é exatamente o grupo, entende? Mas o resultado disso é que não tem problema. Você pode fazer essa confusão. Você pode confundir grupos, elementos, você pode confundir grupos com coleção de matrizes, contanto que você tenha coleção de matrizes invertíveis, tudo bem? Então não tem problema, você pode fazer essa confusão, tá? Mas a gente não vai fazer aqui, tá bom? A gente vai separar grupo como um objeto abstrato e matrizes como um jeito de você representar os elementos do grupo, tá? E é exatamente daí que vem essa noção de representação. Então, já falei demais, vou dar a definição da coisa. Então, vamos lá. Então, uma representação de G em um espaço vetorial real V é eu não queria usar essa palavra, mas eu vou usar, tá bom? É um morfismo, eu não sei como falar diferente.
é um morfismo de grupos. Mas tudo bem, se você tiver dificuldade com morfismo de grupos, eu vou escrever exatamente o que isso significa, tá? Φ, que vai de G para GLD. Perfeito? E ele vai pegar... tá, então deixa eu grifar a definição. Isso é uma representação. É assim que, normalmente, quando você pegar os livros que a gente vai sugerir depois, né? Eu ainda vou mandar para o William alguns textos. Ou se você simplesmente escrever representação de grupos no Google e procurar na Wikipédia, essa é a definição que você vai encontrar, tá? Essa é a definição que normalmente se encontra nos livros didáticos. Então, deixa eu dizer o que é um morfismo de grupos, só para quem não está muito ligado o que isso aqui significa. Não tem problema. Se você já está, pode desligar o cérebro por 3 segundos. Né? O que eu estou querendo dizer são essas duas condições, tá? Que são as condições de representação, são as condições de ação, perdão. Então, eu quero que o φ do neutro do grupo seja a identidade do espaço vetorial V e φ de G composto com φ de H seja igual a φ de GH. A ideia é essa. Isso aqui, então, essa então é a definição de representação parcial, tá? Essa é a definição de representação. Desculpa, falei parcial, vício de linguagem, é o vício da língua de sempre completar parcial quando a gente fala de representação, mas isso é uma representação de grupo. Nas próximas aulas a gente vai tentar sempre colocar o piercing do lado de global, quando a gente está falando desse tipo de representação, tá? Só em relação à notação, como é que a gente denota essas coisas, tá? Notação. Ora a gente denota assim, eu falo que isso aqui é uma representação do grupo, ou simplesmente V apenas, tá? Ou simplesmente V. E se existe uma representação de G em V, Uma dúvida, Arthur. Pode falar, Claro. Alan. Oi, Arthur. Então a ideia seria tipo jogar o grupo dentro de um espaço vetorial? Perfeito, é isso mesmo. Veja, algum cuidado. Esse cara aqui não é um espaço vetorial, tá? GLV não é bem um espaço vetorial. GLV é uma coleção de matrizes. É bem fácil. Você pode pegar, por exemplo, a identidade e menos a identidade, somar as duas e você cai fora. Então ele não é fechado para soma. E é possível também você multiplicar por escalares e o determinante não continuar aqui. Operadores não. Porque a gente está olhando só para as invertíveis, né? Isso. Então, cuidado, você não está exatamente jogando o grupo dentro de um espaço vetorial, mas você está jogando o grupo dentro de matrizes. Isso com certeza. Dentro de uma coleção de matrizes. Beleza. Isso com certeza. Beleza. Isso com certeza. E assim como o William gostou de dizer para a gente no primeiro dia lá que você pode confundir o grupo com o que ele faz no conjunto, com a ação do grupo no conjunto X, você também pode confundir o grupo aqui com o que ele faz no espaço vetorial. Isso com certeza. Isso com certeza. Então a gente chama isso aqui de G-módulo, tá? Ou então, ao invés de usar só V, né? Às vezes a gente também gosta de dizer qual que é o morfismo que faz, qual que é a FI que faz isso aqui virar um G-módulo, tá? Então, a gente também chama esse cara de G-módulo. Eu sei muito nome, né? Por que tanto nome assim? O que eu estava usando para definição? Vermelho. Isso aqui é um G-módulo, quando você tem uma representação de G em V. Isso aqui é um G-módulo. Beleza. Deixa eu fazer alguns exemplos, então. E o grosso da aula vai ser focado em a gente fazer tantos exemplos quanto a minha capacidade permitir. Se o William quiser sugerir alguns também, ou se qualquer um aí achar que tem algum exemplo que é super legal, dá pra gente fazer também, não tem nenhum problema. A gente faz. Estamos, nesse momento, estamos explorando esse mundo aqui. Arthur, talvez só a questão do conceito ali, quando a gente fala G-módulo, a gente sempre está pensando nesse tipo de comportamento da ação linear, né, no espaço vetorial, porque teoria de módulo por si só tem um outro sentido, né, e assim, e aqui acaba se confundindo, né?
Perfeito, boa interrupção, exatamente. Quando a gente fala de módulos em geral, né, o pessoal que estuda representação, teoria de representações, assim, de anéis e coisa e tal, costuma usar módulo para outro significado, mas a ideia é basicamente a mesma, tá? A ideia é você colocar uma estrutura aqui, sei lá, pode não ser grupo, pode ser, por exemplo, um anel. Enfim, quem sabe o que é um anel, tá? Quem não sabe o que é anel não tem nenhum problema. E aí você manda, aí sim, para o espaço das transformações lineares de V. E aí, nessa condição, você diz que esse V é um R módulo. A construção é a mesma, tá? Ou não é a mesma, né? Desculpa, porque são espaços diferentes, mas a ideia é a mesma. A ideia é você pega o elemento de um ente abstrato que você está trabalhando e você traduz isso para uma transformação linear ou uma transformação que não é necessariamente linear, mas que preserva a soma e alguma multiplicação por escalar, tá? Então, por exemplo, né, tem a noção de, ao invés de você poder multiplicar o elementinho do vetor por qualquer número real, por qualquer número complexo que seja, você só pode multiplicar por números inteiros, sabe? E aí você constrói, tipo, Z módulos, coisas assim. Então, o melhor exemplo sobre módulo que todo mundo deve ter, ou pelo menos todo mundo que fez a linear tem, é a multiplicação por escalar, sabe? Quando você pega um vetorzinho lá e você multiplica ele por um escalar que veio do seu corpo favorito, seja R ou C aí, ou qualquer outro também, não tem problema. Quando você faz essa multiplicação, isso aqui é uma construção desse tipo. Você torna o teu espaço vetorial um R módulo. Para esses caras, a gente dá nome de espaços vetoriais, mas é um caso particular. Enfim, desculpa, eu me divaguei muito aqui, perdão. É que eu, de fato, gosto dessas coisas de construções modulares também. Perfeito. Deixa eu começar com o exemplo, e os dois primeiros exemplos vão ser aqueles tipo de exemplos que não te traz nada, tá? São aqueles exemplos triviais, né? Então, para todo grupo, grupo G, temos a representação trivial. Que é a representação trivial é um morfismo φ que vai do seu grupo para o espaço das funções, das transformações lineares invertíveis do seu R em R, né? Enfim, R ou K ou C, enfim, qualquer corpo que você quiser aqui, tá? Se quiser pensar K igual a R ou C, tá bom? Mas o pessoal de computação, eu acho até que o pessoal de lógica, talvez, trabalhe com, já tem em algum momento lidado com corpos finitos e essas coisas. Pode colocar corpos finitos ali também, não tem nenhum problema, tá? Não tem absolutamente nenhum problema. Essa representação sempre existe. Você pega um elementinho do grupo e você leva simplesmente para a identidade. Às vezes, na literatura, você vai encontrar a representação trivial identificando esse cara, ao invés de pegar transformações invertíveis de K em K, do corpo no corpo, você vai encontrar uma notação sobre K estrela aqui, assim, que é simplesmente os números não nulos, né? Os números não nulos, né? Os escalares não nulos. E aí, nesse contexto, usando essa identificação aqui, você muda um pouco a representação trivial, aí você escreve pegando um elementinho de G e levando em 1. Mas é uma identificação, tá? É uma identificação. Ao invés de pensar G indo nas transformações lineares, invertíveis do corpo para ele mesmo, você pensa simplesmente no próprio corpo sem os números. Enfim. Mas deixa eu deixar essa anotação para respeitar essas coisas que a gente está fazendo. E beleza. Tem outra que eu quero desenhar para vocês. Essa tem um apelo um pouco mais desenhístico, né? A gente consegue fazer um desenho disso. E é para você pensar o grupo cíclico de ordem 2. EA. Beleza? A única equação que a gente tem que respeitar aqui é que A ao quadrado tem que dar 1, tá? A única equação que a gente tem que respeitar no caso do grupo cíclico. Então, desculpa, é verdade. Então, o que a gente vai tomar tome assim. C2. Vou pensar assim. Vou pensar assim. Imagina aqui que eu pego um segmento de reta. Opa,
assim, pega um segmento, ponto inicial, ponto final, vou chamar o ponto inicial de 1, o ponto final de 2. Assim como o C4, né, o grupo cíclico de ordem 4, agia num quadrado, fazia o quadrado girar, esse cara a gente pode pensar que ele faz um segmento de reta quadrada. Ele faz isso. Tudo bem? E aí isso aqui a gente pode também pensar em linearizar do jeitinho que eu fiz no primeiro exemplo lá. A gente pode tentar linearizar esse negócio e transformar isso aqui simplesmente numa reta mesmo, numa reta real mesmo, R. E aí você pega o teu vetor aqui. Pega o teu vetor I aqui, ó. E o A vai pegar o I e vai girar, então, 180 graus. Pode pensar que você gira 180 graus, mas lembrando que rotações na reta, né, não fazem sentido. Para você girar, você tem que sair da reta, você tem que partir para o plano. Então, pensa que a gente não está exatamente girando, a gente está simplesmente mudando a direção. Então, ele vai pegar o A e ele vai pegar o vetor I e vai levar para menos I. Perfeito? E aí, desse jeito, o que acontece é que a φ de A, então, deixa eu fazer assim. Então, podemos construir a representação, ou uma representação de C2 em R. E a representação é simplesmente essa daqui. Ó. Então, φ vai de C2 para GLR, transformações lineares invertíveis de R para R, do corpo para corpo. Ele vai pegar o vetor Azinho, levar. Aqui eu tô pegando o gerador mesmo, tá? O Azinho, o gerador mesmo. Ele vai levar em φ A. Isso aqui vai pegar R e vai levar para R. E ele vai fazer o seguinte: vai pegar um vetorzinho X, né, um escalar X, na verdade, e vai levar para menos X. Tá? Essa representação, às vezes, é chamada de representação sinal. E isso tem para qualquer grupo, mas precisa de uma identificação para construir ela, então eu não vou me dar o luxo de dizer ela em detalhes, mas saiba que existe um jeito de generalizar isso aqui para qualquer grupo, tá? E aí, os valores das FIIs, ora vão ser positivos, ora vão ser negativos, vão estar variando nesses dois casos, mas enfim. Se vocês quiserem depois, eu posso explicar para quem, mas aí a gente precisa da identificação de grupo, né? Fazer como é que é, a gente precisa de um teorema mais sofisticado. Exatamente. Não, você precisa daquele teorema de, como é que você gosta do Cayley? O teorema de Cayley. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito aí, tudo bem? Por enquanto a gente está fazendo exemplinhos tranquilos, tá? Exemplinhos que são bastante, dá para a gente enxergar eles só com desenho. Tá. Então, acho que dá para conversar uma coisa rapidinho antes de a gente continuar. Com relação a... Aqui a gente já pode ter uma noção de... diga, Ravi. Essa última aí, o que o E faz? O E sempre faz a mesma coisa. Φ de E é igual a identidade. Mas aí tá... Diga, Ravi. Do jeito que você definiu, você está levando o X no menos X. Então, essa φ de A, desculpa. A φ de A, quando você aplica em X, isso aqui leva no menos X, tá? A φ de E corresponde a φ de A ao quadrado, lembra? A única equação do grupo cíclico de ordem 2. E isso aqui corresponde a você fazer φ de A ao quadrado. Tá, então tá bem definido. Tá. Pensei que tinha que fazer por partes alguma coisa. E isso, não, tudo bem. Quando você faz φ de A ao quadrado, isso aqui vai dar o quê? A primeira φ vai mudar o sinal, então vai ficar φ de A de menos X, e a segunda vai mudar de novo, volta para X. Perfeito. Ótima introdução, momento maravilhoso para fazer essa introdução vai ser exatamente no momento onde eu vou falar uma coisa dessa. Então, se a gente se perguntasse quais possíveis representações teríamos da forma, ou teríamos, desculpa, de C2 em K.
não, vou usar R mesmo, em R. Quais as possíveis representações desse tipo aqui? Ou seja, eu preciso de uma φ, uma transformação linear, desculpa, aqui não é transformação linear, perdão, de C2, que vai para GLR, né? Então, eu preciso de alguma função que pegue, por exemplo, eu vou pegar o meu gerador mesmo, que pega o A, leva em φ de A, e isso precisa ser uma função que vai de R para R. Tudo bem? Ah, sim, e essa função precisa ser linear. Então, para começo de conversa, função linear, né, pega um vetorzinho x e leva para um lambda x, tá? As únicas funções lineares possíveis de R para R é a multiplicação por um escalar. Não tem como você fazer diferente, né? E eu te digo isso porque isso aqui corresponde a, veja bem, φ de A de x, o x é um escalar, né? Como isso é uma transformação linear, o x pula para fora, então fica x do φ de A do 1. E pronto. Basta eu saber que esse cara eu chamei, né, aqui de maneira não ambígua de lambda, então esse cara corresponde a lambda, ou seja, toda transformação linear que vai de R em R corresponde a multiplicar por um escalar. Quais escalares podem ser aqui? Será que você tem uma gama infinita de escalar que você pode escolher? A resposta é não, né? Porque a equação que você precisa respeitar em C2 é como? Φ é uma representação? Tudo certo? Representação. O que você tem, hein? Como φ é uma representação, o que você tem? Você tem que φ de A ao quadrado tem que corresponder a φ de A2, que é φ do neutro do grupo, e isso é sempre a identidade em R. Tudo bem? Ou seja, φ de A ao quadrado, quando eu aplico num vetorzinho x, isso aqui tem que corresponder. Veja, o único jeito é multiplicar por um lambda, né? Então isso aqui vai ser lambda ao quadrado x, certo? Porque eu vou aplicar φ duas vezes. Mas, por outro lado, isso aqui deveria ser igual à identidade de R aplicada em x. Ou seja, isso deveria ser igual a x. Ou seja, a conclusão que a gente tem é que lambda ao quadrado x tem que ser igual a x. Isso para todo x, tá? Em particular, você pode pegar um que não é zero. Quando você pega um que não é zero, você pode simplificar esses caras, e aí a conclusão que você chega é que o teu lambda ao quadrado tem que dar 1. E aí, resolvendo uma equação de segundo grau, nem precisa, né, pelo amor de Jesus Cristo, você chega à conclusão de que o único possível é que lambda seja mais ou menos 1. Ou seja, volta aqui, ó. Se você começa com o seu grupo C2 aqui, as únicas representações possíveis de C2 no corpo, em R ou em C, tanto faz, é a trivial ou essa daqui que eu chamei de sinal. Você só tem essas duas representações possíveis do grupo cíclico de ordem 2. Enfim, desse jeito vocês conseguem ter uma ideia de como é que se calcula as possíveis representações. Enfim, é assim que o pessoal gosta de trabalhar, tá? Eu vou deixar isso aqui por aqui, eu vou dizer isso, né? Oi. Esse exemplo era muito simples, mas outra coisa que a gente precisa é que não seja zero, né? Seja invertível, então não poderia ser zero já ali. Isso também, então, isso também. Quando você tem uma representação um pouco mais complicada, você coloca essa condição também, que é da definição, né, para você começar a tentar entender o espaço delas, né? Isso. E o Ravi tem outra coisa. Você começa a colocar mais condições. Diga, Ravi. Não, só se eu tiver essas condições, se eu não souber que o grupo é C2, consigo concluir que esse grupo é o C2? Em que condições? Faz a pergunta de novo, desculpa. Praticamente as condições que você colocou, que as únicas representações possíveis. Sim, são... Eu conseguiria, talvez, obter o grupo C2 sem saber que era o C2? Boa pergunta, Ravi. Eu acho que sim. Aí, com isso, eu faço... Tá, responde que eu faço a minha seguinte pergunta. Eu acho que sim, eu acho que tem como você garantir que só o C2 vai ter essas condições, essas únicas representações, senão você teria mais. Eu acho que dá para você provar, mas eu não vejo a demonstração. Assim. Eu acho que deve envolver aquela construção de tabela de caracteres, sabe? E aí, enfim, uns teoremas mais pesados. Mas eu acho que sim. E aí, com isso, digo, por trás das representações existe o quê? Tipo, a filosofia em si é você entender o grupo a partir da representação, ou você entender os, não sei, espaços vetoriais, ou você entender as representações a partir do grupo? Eu acho que como a teoria iniciou, é difícil dizer como é que a teoria iniciou, porque a gente está falando de uma teoria muito antiga, tá? Quer dizer, enfim, em termos de matemática não é tão antiga assim, mas ela começou de forma, aquela história que o William contou pra gente ontem com Galois e coisa e tal. Então eu acho que a princípio, a ideia de estudar representações é de fato entender o grupo.
através das representações, você entende o grupo em si. Mas, por exemplo, pessoas como o Wagner, é mesmo? Tem aqui o orientando dele, esqueci o nome do aluno que está aqui. Elisandro, ele estuda ação do grupo, e aí a ação do grupo, a representação do grupo no Toro lá, aí ele não está mais interessado em entender o grupo em si, entende? Ele quer saber como é que o Toro, como é que a ação do grupo altera o Toro, e aí vai alterar o ambiente de resolver as equações diferenciais dele. Então eu acho que é uma via de mão dupla, né? É uma faca de dois legumes, né? Então, você pode tanto usar as representações para entender o grupo, quanto usar o grupo para modificar o teu espaço e conseguir entender os objetos em si, o objeto em que você está agindo, sabe? Talvez, Ravi, e o Arthur pode me corrigir, mas talvez o lance é que representações se tornam uma ferramenta, né? Não, assim, claro que para a gente da álgebra e para outras áreas gera teoria por si só, mas entra naquele aspecto que muitas vezes outras áreas usam as coisas que a gente faz em álgebra como ferramentas para aplicar e estudar, né? Por exemplo, galera da geometria, ou estava comentando do Wagner, né? O Wagner, que é professor da UFPR, ele é de EDP, mas tem muita interseção com geometria, então ele usa representações para estudar equações diferenciais no Toro, né? Então, assim, é um tipo de estudo feito. Sim. O Eliezer gosta muito de falar, e por isso perguntei se conseguiríamos obter o grupo, porque ele às vezes fala que era um como que é CSI, o CSI. Você tem muitas informações sobre as transformações, espaços vetoriais, se você quer pesquisar a partir dos tipo um policial tentando obter informações do grupo. Exatamente. Então, a ideia é essa mesmo. A ideia é que as representações do grupo recontam a história do grupo. Mas claro que esse grupo a gente está lidando com um grupo muito fácil, né? E eu acho que o resultado seria mais complicado. Eu acho que as representações te contam uma parte da história, tá? Te contam uma parte da história do grupo. Veja, o grupo nasceu para agir, tá? Quando o Galois bolou isso lá atrás, ele estava preocupado em agir grupo em uma família de raízes de um polinômio. Então, o grupo nasceu para agir. Tá? Então, a gente meio que só está recuperando o motivo pelo qual ele nasceu. A ideia é basicamente essa. Claro que, enfim, a teoria não é só isso, né? Ela evolui, ela cresce, ela muda. Mas o grupo nasceu para agir. Eu acho que esse é o exemplo 3, não sei, mas talvez eu corte um pouquinho de exemplo, porque a gente está se delongando mais nos exemplos. Bom, aí eu tiro os mais abstratos depois, não tem problema. Então, eu vou falar de S3, e aqui começa um grupo que não é mais abeliano, né? Mas o William já falou dele ontem, então eu não vou perder tanto tempo dizendo quem que ele é, eu só vou escrever as equações aqui de volta que ele respeita, mas, a princípio, os elementos que ele tem são esses daqui, tá? Você vê que ele é gerado por dois caras só, pelo R e pelo F. Esses caras aqui são, como a gente gosta de chamar, os geradores deles. Então, em termos de representações, você vai ver que basta a gente dizer quem que é o φ do R e o φ do F, o resto tudo segue eles. E eu vou escrever as equações que eles têm que satisfazer, tá? As equações que eles têm que satisfazer são algumas. Então, primeiro, R ao cubo da UE, F ao quadrado da UE, isso corresponde, acho que se eu fizer o desenho do triângulo vai ficar mais fácil, né? Vou fazer o desenho do triângulo antes de completar as equações, e aí essas daqui ficam mais evidentes. Né? Vou tentar, na minha maior capacidade, tentar desenhar um triângulo equilátero, não ficou exatamente equilátero, mas está tudo bem, vai? Então, 1, 2, 3. Veja, o φ do R corresponde... lembra, o William falou que o diedral, né? O diedral do triângulo e o S3 coincidem, né? O S3 é um grupo de bijeções, na verdade, tá? É um grupo de permutações. É o grupo de permutações do 1, 2 e 3. Mas, por conta do triângulo ser uma figura tão pequena, todas as permutações de 1, 2 e 3 correspondem a você fazer modificações físicas no seu triângulozinho, tá? Então, o R corresponde a uma rotação de, aqui é o quê? 120, né? 120 graus. Assim. Então, isso aqui corresponde ao R. Deixa eu fazer esse último aqui um pouco mais largo, para eu colocar o fio no meio disso. E se você traça, eu escolhi fixar o vértice 1, tanto faz.
esse cara aqui corresponde ao F. O F corresponde a uma rotação, isso, a uma rotação em torno desse eixo de simetria aqui. Esse aqui corresponde ao F. Então você vê, por exemplo, né, se você girar 3 vezes, o vértice 1 volta para a posição inicial, e o 2 também, e o 3 também. Por isso que R ao cubo é igual não fazer nada, né? Igual ao elemento neutro. Já o F, você tem que fazer 2 vezes só, né? Então, porque você pega o teu triângulozinho, você reflete e reflete de volta. E aí volta para a posição inicial. E aí a última, que é um pouquinho mais difícil de enxergar, e ela tem diferentes sabores, né? A minha favorita é essa aqui. Eu vou dizer que FR ao quadrado também é E. Isso aí, lembra que o William falou ontem, mas o que acontece se eu quiser fazer uma rotação fixando esse vértice aqui, ó, ao invés de fixar o vértice 1, se eu quiser fixar o vértice 2. Bom, o que você pode fazer é faz a rotação e depois faz a reflexão de volta. Você vai chegar exatamente a refletir em torno desse vértice aqui. E é por isso que isso também é uma reflexão. Então, FR também é uma reflexão, só fixando o vértice 2. E é por isso que eu gosto dessa equação. Mas essa aqui, se vocês olharem na literatura, essa não é a mais comum que vocês vão encontrar. A mais comum que vocês vão encontrar para essa última equação, quer dizer a mesma coisa, é isso aqui, FR, F é igual a R ao quadrado, ou ainda tem gente que prefere essa aqui, ó. RF é igual a FR quadrado, tudo bem? Essas três querem dizer a mesma coisa, querem dizer que FR também é uma reflexão. Tá, tudo bem. Então, no final das contas, o que a gente vai procurar construir representações desse cara vai ser 2 matrizes, uma para o R, uma para o F, tal que respeitem essas equações aqui. Uma para o R e uma para o F, tal que respeitem essas equações aqui. Respeite essa equação, e respeite uma dessas 3 aqui, que você pode escolher qual. Ou essa, ou essa, ou essa. Tanto faz. Você pode escolher qual equação você quer respeitar. Todas elas são a mesma coisa, tá? Te dizem a mesma coisa. Então, se você tem as outras 2, essas 3 aqui são a mesma equação, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês... bom, o desenho de estudo. Então, deixa eu tentar construir fazer a nossa construção linear, né? Vou tentar linearizar esse mesmo desenho. Acho que dá para deixar em cima, e aí a gente copia aqui embaixo, tá? Então, vamos linearizar essa construção. Então, eu vou fazer aqui. Aí a gente podia, por exemplo, pensar em movimentos no plano só, tá? Você podia colocar isso no plano, mas daí ela ia ficar parecida com aquela que a gente fez antes, tá? Parecida com a primeira que a gente fez. Então aqui eu vou tentar trazer novidade. Vou tentar fazer isso aqui no R3. Ou no espaço vetorial de dimensão 3, tanto faz. Isso. Então eu vou dizer que aqui eu tenho a direção, pode ser, tá, vou colocar o x aqui, aí aqui eu vou colocar y, aqui eu vou colocar z, ou então vamos colocar 3 vetores quaisquer, pode ser, vou colocar aqui 3 vetores quaisquer, não, vou usar IJK mesmo, fica melhor. Aqui eu vou dizer que está a direção do i, aqui a direção do j, e aqui a direção do k. Perfeito. Então vamos lá. Como que cada morfismo age, né? O R, veja bem, o R levava 1 para o 2. Então aqui eu posso pensar que o R leva do I para o J. Leva do J para o K. E leva do K para o I. Não é bem uma rotação, entende? Existe sim uma rotação, mas não é uma rotação em torno de um eixo desses coordenados. A gente vai ver, se der tempo depois, que isso é uma rotação em torno de um eixo, mas não é de nenhum dos canônicos, tá? É de um outro eixo. Deixa eu deixar isso aqui mais largo, aí eu faço
reflexão ali. Uhum. E aí, o que seria a minha F, nesse caso, deixa eu aumentar o canal. A minha F, nesse caso, seria uma... Nossa, aí eu deixei muito feio. Aí, a minha F seria uma reflexão, só que é uma reflexão que vai levar o J no K, mas vai levar o K no J. Tudo bem? É também uma reflexão em torno de um plano, toda reflexão. Não? Acho que você consegue refletir. Não consegue, né? No espaço você sempre precisa de um plano para refletir. Posso estar falando besteira, mas acho que é isso. Se eu me lembro das minhas aulas de GA, é isso. Você precisa de um plano, e também tem um plano aqui, mas não é nenhum dos planos canônicos, tá? A gente vai refletir em torno de um outro plano aqui. Mas você precisa refletir, ó, veja, o F deixa um parado, então eu vou pensar que ele deixa o I parado, tá? Ele troca o K pro J, o J pro K, mas ele deixa o I parado, né? Então vamos lá, vamos desenhar quem corresponde a esse cara, né? Então, podemos definir uma representação de S3 em R3. E ela vai fazer como, né? A gente só precisa de novo entender como é que uma representação funciona na base, né? Então vamos lá. Então eu vou pegar φ, que vai de S3 para GLR3, e eu também só preciso entender o que faz o IJK, né? Então eu vou pegar aqui, desculpa, o que faz o RUF, isso que eu quero dizer. Então vou lá, eu vou pegar, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Pro R eu tenho, o F eu faço depois. Então isso aqui vai para FR, e o FR faz o quê? Ele FR de I, não vou escrever aqui. Ele é 1, 0, 0, 1, aqui sem espaço. PR de 1, 0, 0, ó, ele vai pegar o I e vai levar para o J, né? Então isso aqui vai jogar para 1, 0, o FR. Eu não estou gostando, estou ficando com pouco espaço aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse desenho todo e puxar um pouquinho pro lado. Aí vai ficar melhor. Uhum. Pego o R, perdão. Eu pego o R e eu levo para... Perfeito. Vai lá. FR de 1, 0, 0. Isso aqui vai ser 0, 1, 0. FR de 0, 1, 0 do K, né? O J, perdão, vai levar para o K. Então ele leva para 0, 0, 1. E por último, FR de 0, 0, 1 vai levar para o I. 1, 0, 0. Perfeito. E aí, deixa eu fazer aqui do lado. E aí, ficou ruim isso, né? Tá bom, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse desenho inteiro e vou passar para a próxima página. Fica melhor. Eu deixo toda a ação junto. Vamos lá? E aí eu faço, talvez aqui, F, e ele vai levar para isso aqui. Né? Então, F do 1, 0, 0, e aí, olha lá o desenho de volta. O F vai deixar o I parado. Assim como a reflexão no triângulo, eu escolhi deixar o vértice 1 parado, então aqui eu deixo o I parado. Você podia escolher deixar o J ou deixar o K parado, leva na mesma, tá? Você só estaria mudando a base da sua escolha de representação. Mas no final dá na mesma. Assim como duas matrizes são semelhantes, né? Aquela coisa de mudar de base de uma matriz para outra, dá na mesma. Então, esse cara aqui vai ficar parado. F de 0, 1, 0. Aí sim, esses dois vão mudar de posição. E o F do 0, 0, 1 vai também mudar de posição. 0, 1, 0. Né? O I leva para o J leva para o K, mas o J leva para o K leva para o J, mas o I fica parado. Beleza. Então a representação é essa daqui, tudo bem? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, antes de a gente continuar. Acho que dá para primeiro eu escrever as matrizes, certo? Em termos matriciais. Em termos matriciais, a FR vai ficar essa matriz aqui, né?
e vai pegar esse cara e levar para a segunda, aqui, vai pegar esse cara e levar para cá, e vai pegar o último e levar para a primeira. Isso. E o nosso φ R, φ F, esse cara deixa parado, né? 1, 0, 0, e os dois últimos trocam de posição. Faz assim. 0, 0, 1, 0, 1, 0. Perfeito. E aí, tem o trabalho de verificar que essas três matrizes respeitam aquelas equações. Eu ia fazer isso, mas acho que não vou privar vocês do prazer de fazer uma continha envolvendo matrizes, olha aí que legal. Então, o que precisa fazer, vou sugerir para vocês fazerem em casa, verificar. Para ver que isso aí de fato é uma representação parcial, para ver que isso aí de fato é uma representação, que não é parcial, né? Parcial é só depois. Vocês precisam verificar que φr ao cubo dá a identidade de R3. Vocês precisam verificar que φf ao quadrado dá a identidade de R3. E aí vocês podem escolher qualquer uma dessas três equações. Eu vou escrever uma delas, mas vocês não precisam fazer exatamente essa, vocês podem fazer outra, tá? Eu sugiro, não sugiro nada, vocês podem fazer quais vocês quiserem, todas elas vão dar ao mesmo grau de conta. Verificar que isso aqui ao quadrado dá a identidade. Verificando essas três coisas, se for um positivo para as três, a gente escreve assim, né? R3 φ é um S3 módulo. Beleza. Tá. Agora eu vou apresentar uma famosa. Não, acho que eu vou fazer a mais abstrata e depois eu volto para essa aqui, pode ser. Fazer mais uma que envolve um desenho, talvez. Pode ser. Não. Mudei de ideia. Vou fazer a abstrata mesmo. Essa daqui é o exemplo 3, né? Então, eu vou... Uma espécie de generalização, tá? Generalização. Então, de 3. Então, aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, note uma coisa. Note que no exemplo 3, exemplo 3, veja só, o que a gente tinha, né? Eu fazia assim, né? Eu fazia φr de x, y, z. Deixa eu representar isso aqui. Ao invés de usar... Deixa eu copiar esse mesmo desenho aqui. Só porque eu vou usar um espaço vetorial qualquer, aí eu não vou mais usar a base IJK. Deixa eu copiar esse cara. Colar aqui o desenho de volta para ficar sempre à mão. Aí. Isso. Colar aqui. Calma. Colar. Aí, perfeito. Só para a gente ter esse exemplo na mão. E ao invés de eu colocar IJK, me permitam colocar, só para dar nome para os vetores, me permita chamar esse cara de E1, esse cara de E2 e esse cara de E3, tudo bem? E1, E2 e E3, tudo bem? E aí, quando a gente calcula uma φ de R num espaço gerado por E1, E2 e E3, o que você faz, né? A gente usa um abuso de notação para escrever x, y, z, mas na verdade o que a gente está fazendo é calculando uma combinação linear x E1 mais y E2 mais z E3, tudo bem? E só para a gente não já ter a ideia da generalização aqui, ao invés de usar x, y, z, eu vou usar A1, A2, A3, tudo bem? Então, aqui o que eu quero dizer, né? Eu quero dizer que esses carinhas aqui, ó, são vetores, esse sujeito aqui,
são os vetores da base, né? Representam uma base do meu espaço. E esses três carinhas aqui de cima, esse e esse, eles são os escalares, tudo bem? Então, a gente faz aquele abuso de notação de dizer que está calculando FR de A1,2,3, tudo bem? Mas aqui, ó, repare que, como é que é, né? O FR pega o E1 e leva para o E2, então isso aqui vai dar, como isso aqui é linear, né? Isso aqui é A1, E2, mais, pega o E3, ele vai pegar isso, pega o E2, leva isso, o E2 leva para o E3, então fica A2, E3, e pega o A3, cadê o A3? Isso, e pega o E3 e leva para o E1, então fica A3 e 1, tudo bem? Quando a gente representa isso como um par ordenado, a gente normalmente gosta de ordenar a base, né? Então, deixa eu reordenar esses caras para ficar assim. A3E1 mais A1E2 mais A1 mais qual que sobrou? Isso, A2E3, tudo bem? E aí o seguinte, ó, lembra que o William falou para vocês que a gente podia ver o S3 como um grupo de bijação, blá, 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 blá? O que ele queria dizer com isso é que quando você faz a bijação do triângulo, você só precisa se preocupar com os vértices. Só precisa se preocupar onde que esses vértices vão. E é por isso que fazer rotação, reflexão do triângulo corresponde especificamente a só mudar os vértices. Dizer para onde você manda um, para onde você manda o 2, para onde você manda o 3. E vice-versa, versa-vice. Então, repare que o que aconteceu aqui, ó, é que o escalar que ficou na frente, olha só, e aqui eu acho que é a parte mais, talvez mais difícil de enxergar, mas o subíndice que ficou desse escalar era o cara que ocupava a posição, não do 1, mas da posição que o R manda o 1. Tudo bem? Então, esse cara aqui, eu posso pensar que é o inverso, desculpa, é o elemento que quando eu aplico o R dá 1. Ou seja, ele é o R a menos 1 do 1. Esse cara aqui, se eu aplicar R, vai lá. Então, esse cara é o R a menos 1 do 2. E esse cara aqui é o R a menos 1 do 3. Eu sei, parece esquisito, não parece nada bonito. Mas a ideia é que quando você aplica, por que eu quero fazer desse jeito? Porque eu quero conseguir generalizar para N vetores, tá? A grosso modo, se eu vou aplicar φr de A1, A2, A3, o que acontece é que o vetor que vai para a primeira entrada é o vetor que perdão, o elemento que vai para a primeira entrada é o elemento que tem o subíndice, e quando eu aplico R dá 1. Olha só, em cima. Olha só o vetor ali em cima. Então, esse cara corresponde a de R a menos 1 de 1. Aqui corresponde a de R a menos 1 de 2. E aqui A de R a menos 1 de 3. Tudo bem? Tá. Por que eu fiz desse jeito? Porque agora eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou fazer uma representação. E aí sim começa o exemplo. Representação de Sn em Rn. No espaço vetorial de n variáveis, né? Não precisa ser Rn exatamente, mas vamos fazer em Rn, pode ser. E aí o seguinte, ó, eu vou entender Sn como a coleção das bijeções de uma Tn. Tudo bem? É a coleção das bijeções de uma Tn. Ou seja, se eu pego um sigma, um elementinho de Sn, então sigma é uma função que vai de 1... Oi? Com a composição. Desculpa, fala de volta, Will. Com a composição. Ah, ok, isso. Esse que é o grupo, né? Isso. Com composição, pode ser. Com, vou colocar assim. Com. Aqui tem espaço aqui, peraí. Com. A composição. Perfeito.
A questão é que não importa só saber quem são, mas tem que saber misturar elas, né? Lógico. Lógico. Então, o sigma n é simplesmente um carinha que vai pegar um elemento daqui e vai mudar ele de posição. Tudo bem? Vai levar um para o 2, o 2 para o 3, o 3 para o 4, todo o resto deixar parado, ou então vai mudar todo mundo de ordem, ou pode ser a bijeção que não faz nada também, não tem problema. Mas tudo bem, isso é um grupo, Sn é um grupo. Se você pegar o S3, coincide com a rotação e reflexão no triângulo, mas se você pega S4 para cima, aí a coisa muda. Aí é mais gente, tá? Aí é mais gente. Enfim, não vou entrar em detalhes de quantos elementos tem, mas essa ação é a seguinte, ó. Eu vou, então, a representação é essa. Representação, opa, desculpa, como é que eu escrevi? Então, a gente vai, representação desses três beleza. Esse daqui, com composição, uhum. Então, nome, função é essa, ó. Φ, que vai de, deixa eu deixar mais espaço aqui. Φ, que vai de Sn para GLRN, e ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai pegar aqui uma bijeção de uma TN e vai levar em φ de sigma, que vai de Rn para Rn. Ele faz o quê? Ele pega aqui uma n dupla ordenada, né? A n, e ela vai levar naquela, veja, o que vai acontecer com os índices é que eu vou aplicar a inversa da bijeção. Não vou aplicar a bijeção sigma, entende? O que acontece é que eu aplico a sigma menos 1 de 1, a sigma menos n, menos 2, até, um pouco mais para trás. Deixei o n. A sigma menos 1 de n. Perfeito. Então, desloco todo mundo para trás. Ou para frente, vai depender. E isto é uma representação parcial. Isto é uma representação. Representação. Essa é fácil de calcular. Fica para casa também, não é difícil. Essa não usa equações nem nada, tá? Porque descrever Sn com equações é difícil, tá? Vou fazer uma casa mais bonitinha. Usa a composição mesmo, tá? Não vai ficar fácil de ver, assim, você só precisa saber como trabalhar com inversa, enfim, fica um bom desafio. Mas essa é famosa, essa é chamada, uma representação chamada de representação standard. Tá? Espero que meu celular apagou, aí eu perco os próximos slides. Aí, então. Famosa representação. Essa é meio que uma representação base. Assim. Standard de S. Então, essa é meio que a generalização dessa aqui que a gente fez, tá? Essa é meio que a generalização dessa aqui que a gente fez. Essa daqui, né? Por exemplo, aqui. É uma generalização dessa aqui. Perfeito. Então, eu fiz assim. Uhum. Deixa eu pensar. Acho que talvez seja bom eu só dar uma passando nas próximas. Então, eu vou fazer mais uma abstrata, tá? Uma que vem de e aí depois eu vou só comentar as próximas. Tá? Deixa eu dizer que essa aqui acaba aqui. E aqui é uma que vem de ação de grupo, né? A gente começa assim. Seja θ, eu vou mudar a letra que o William usa, né? O William usa φ, mas eu estou usando φ para representação. Seja θ, uma ação de grupo. Uma ação do grupo.
G. Uhum. Tá agindo no conjunto X, né? E agora, talvez seja a parte mais esquisita, mas vem comigo que a gente entende. Então, tome V, um espaço vetorial, cuja dimensão coincide com a cardinalidade de X. E aqui eu estou usando o termo cardinalidade porque eu não quero me arriscar a ter problemas com infinitude, tá? Com coisas infinitas, enfim. Blá, 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 blá. Pensa assim, se é finito, se o teu conjunto tem, sei lá, 12 elementos, então eu estou pegando um espaço vetorial de dimensão 12. Se o teu conjunto tem 3.795 elementos, eu estou pegando um espaço vetorial de dimensão 3.995, tudo bem? Então eu estou pegando um espaço vetorial que tem dimensão a cardinalidade do teu conjunto. Uma conclusão que eu tenho disso, logo, existe uma base. Por que eu preciso, né, de ter a mesma cardinalidade? Por causa dessa frase que eu vou escrever aqui. Ó. Então, existe uma base Vx, tal que x pertence a x, a base de V. Ó, então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu conjunto, o conjunto em que o grupo age, e eu estou usando ele para ordenar a minha base. Se ele for infinito, esquece isso rapidinho, tá? Esquece isso rapidinho. Pensa em casos finitos, no caso onde a gente está mais confortável. A ideia, por que eu preciso disso? Ele é uma espécie de uma identificação desse mesmo problema aqui, ó. Quem que é a base do RN? A base do RN é nossos vetores canônicos, E1, E2, até N. Ó, 1 até N aqui, ó, não está sendo usado para nada além de ordenar. 1 até N só está usando para... A gente só usa esses caras para ordenar a base. Só para isso, para mais nada. Para mais nada. Então aqui eu estou fazendo a mesma coisa, tá? Eu estou pegando um conjunto X e eu estou usando ele para ordenar uma base. E é só isso. Nada mais, tá? Uma base de V. Então, a gente consegue construir uma representação. Então, podemos construir a seguinte representação. Que vai ser φ, que vai de G para GLV, e ele vai fazer o seguinte, eu pego um Gzinho e eu mando para φ de G. Esse cara é uma transformação linear que vai de V em V, e eu vou definir ele só na base, tá? E na base vai ser definido do jeito que eu espero que a cabeça de vocês esteja indo para, né? Então, definindo na base, muda na base da seguinte forma. Então, vamos lá. Então, φg de um vetorzinho V subíndice X. Lembrando que aqui o conjunto X só está servindo para ordenar a base, é só subíndice. Então, esse cara é V θ G X. Pronto. Tá. Precisa verificar que isso é uma representação, claro. Mas esse daqui é um pouco mais fácil de a gente ver, porque a gente pode ver que ele é uma representação só na base, a gente não precisa ver em tudo, tá? Então, basta verificar na base. Basta verificar que G, que vai de G para GLV é uma representação para vetores Vx da base.
basta verificar que são para vetores da base de V, tá? E como é que é a linearidade? A linearidade é por extensão, tá? Então, você vai pegar um vetor qualquer desse Vx. Como é que ele é? Ele é uma combinação linear desses V sobre índice x. Aí, quando você for aplicar, você gosta do somatório, gosta da soma para fora, gosta dos escalares, e só aplica o φg em cada vetor x, Vx. Tá? Bom, nessas condições, usualmente, denotamos V dessa maneira, tá? Como Kx. Às vezes a gente chama do espaço vetorial livre gerado por X, mas quem não está habituado com esse tipo de construção não se desespere. Volta a pensar do jeito que eu falei, que é um espaço vetorial que tem uma base que é ordenada por X. É só isso que eu preciso, tá? É só isso que eu preciso. E, para aquelas pessoas que gostam de categoria, o fato é que essa construção nos fornece um funtor. Ou uma maquininha, né? Eu vou escrever aqui uma maquininha, vai. Nos fornece uma maquininha, e aí sim. Isso é um funtor, para quem sabe o que é funtor, mas para quem não sabe não tem problema, que leva das ações do grupo G, as coleções das ações do grupo G, né? Então a gente tem aqui o conjunto com uma ação, e isso vai levar para as representações do grupo G. Vai pegar daqui e você vai levar para cá, você vai levar para... Opa, K, eu falei K, né? A gente está usando o corpo R, desculpa, RX pode ser. Arthur, nesse caso, tanto o G quanto o X conjuntos são fixos, né? Sim, exatamente. Sim. Bom, esse é o exemplo para todos dominar. Basicamente, é uma família toda, é uma coleção tão grande quanto você quiser. Então, para cada ação, você consegue uma representação diferente. Então, você pode voltar lá no exemplo do William e ver, sei lá, as 300 ações que ele colocou de grupos. Todas elas te fornecem uma representação diferente. Essa é uma construção. E, enfim, eu não vou entrar em detalhes sobre esse funtor, não, mas existem construções adjuntas, tá? Enfim, esses últimos minutinhos de aula eu gostaria de me dedicar falando um pouco mais sobre como traduz representação para representação. Eu prometo tentar fazer isso o mais rápido e mais ligeiro possível, mas tem duas definições que eu preciso dar. Infelizmente, não vou ter tempo de apresentar um último exemplo, a gente acabou se delongando mais do que eu achei que a gente delongaria nos exemplos anteriores, mas para mim foi curtição, assim, eu adorei ter essas discussões com vocês. Então, eu só vou dar duas definições e aí eu acho que eu encerro. Não vou dar últimos exemplos, tudo bem. Vou dar essas duas definições e aí eu encerro, tá bom? E são duas definições supernaturais, tá? Então, vamos lá. Não podemos chamar de definição. Então, sejam V, P e W, psi, dois Gmódulos. Módulos. Então, morfismo de Gmódulos. Módulos. Ou G-linear, morfismo, às vezes é chamado G-linear, tá? Deixa eu chamar isso aqui de definição dele. Vai, pelo amor de Deus. Aí, tá. Um morfismo de G-módulos, ou às vezes é chamado de morfismo G-linear. G-linear. De V φ, ou vou só usar assim, de V para W é uma transformação linear linear F, que vai de V para W, tá ok?
veja, o que eu preciso que aconteça é que eu preciso traduzir a ação de G em um espaço para a ação de G no outro, tá? Então, eu vou fazer um desenho aqui, e aí depois eu escrevo as equações que vêm disso, tá? Então, temos aqui o espaço vetorial V, aqui não precisa ter a mesma dimensão, estou dizendo os dois como uma folha de papel, mas é só para ser um desenho abstrato, tá? Então, aqui eu tenho V, e aí, veja bem, o que eu posso fazer? Eu vou aplicar a transformação linear F dele e levar para esse outro espaço aqui. E esse cara é o F de V, tudo bem? Mas o que eu posso fazer dentro do próprio V? Dentro do próprio V, eu posso agir com um elementinho de G. Eu posso aplicar aqui nesse cara o nosso querido I de G. E ele vai me devolver outro vetorzinho aqui dentro. Esse cara é o φ G, esse cara é o φ G de V. Tudo bem? E aí, o que dá para a gente fazer de novo aqui é aplicar de novo a transformação linear F. E esse cara vai cair num carinha que vai ser o F do φ de G de V. Nossa senhora, isso ficou horrível, né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir. F, já sei, vou montar o desenho. Tá, tudo bem. Isso aqui vai ser o F do φ G do meu vetorzinho V, tudo bem? Por outro lado, aqui dentro eu também tenho uma ação de G, que é a que eu chamei de psi de G. O que eu quero é que essa construção seja igual. Eu posso ir do V para o W, agir com G. Ou eu posso estar dentro de V, agir com G e depois ir em W, e eu quero cair no mesmo cara. Isso aqui eu quero que dê igual a φ G de F de V. Isso, perfeito. Ou seja, a equação que eu quero que satisfaça é essa. Tal que, isso, tal que F composto com φg seja igual a psig composto com F. Tudo bem? Ou, tem uma outra equação semelhante a essa, que eu acho que lembra mais as coisas que a gente pensa em álgebra linear. Ou, então, por exemplo, F seja igual a psig composto com F composto com φ de G a menos 1. Tá aqui. Essa é a mesma equação. Essa daqui a gente vai usar em um contexto de representação parcial, então eu vou destacar ela, tá bom? Vamos recordar ela aqui, vou lembrar dela mais do que da outra. Pronto. É isso que eu quero que aconteça para todo G, claro, né? Então tá aqui. E aí, só porque eu estou nesse ambiente, então, dizemos ainda que Vφ e Wψ são representações ou G-módulos equivalentes, são equivalentes, se existe um morfismo G linear de V para W. Se existe um morfismo G linear bijetor, desculpa. Bijetor de V para W. Então, é uma transformação linear bijetiva, uma transformação linear invertível. Tá? E aí, a última definição que eu vou colocar, e aí eu sei que eu não gosto de terminar com definições, deixa eu ver. Não, fica pouco tempo para o último exemplo, então não vou apresentar. Deixa para outra hora. Então, seja Vφ um G módulo, um subespaço, espaço W de V
W de V, é dito G invariante, G invariante, se para todo G em G, e G aplicado em W continua caindo dentro de W. E aí, nessas condições, dizemos que W, né, a rigor deveria ser W, φ restrito a W, assim, é um G G submódulo de V. Perfeito. Bom, eu não vou ter tempo de fazer os exemplos, eu só quero fazer dois comentários. O primeiro é esse daqui. Esse aqui. Essa representação não tem G subespaço invariante. Deixa eu copiar isso aqui. Não. Sim. Não precisa desse. Esses caras não precisam. Isso. Copiar. Uhum. Então, acho que eu deveria chamar esse cara de não exemplo. Não exemplo. Que é essa ação aqui, que é a ação de... representação, desculpa. Representação de C4, isso. Em R2, e é essa daqui, né? Você pega o φ do A, e isso aqui corresponde àquela matriz de rotação, que era, deixa eu ver, eu pego o I e eu levo na posição 2, e assim, essa daqui. Esse cara não tem subespaço invariante. Espaço invariante. E isso corresponde a você procurar autovalores dessa matriz aqui. Não tem. Pelo menos não no espaço real. E aí sim, um exemplo melhor. Esse é um não exemplo, então. E aí sim, um exemplo melhor, né? Exemplo. Aí sim, um exemplo, que é aquele que a gente fez do triângulo, lembra? Esse cara aqui. Eu prometi e não cumpri, né? Prometi para você... Oh, não, desculpa. Não era assim que a gente fazia. Foi assim. Assim, né? E aí o nosso R faz assim, né? O R faz isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui, e o nosso F girava daqui para cá, né? Aqui sendo, claro, o I, J, K. E aí, se vocês lembram bem, isso aqui é uma representação de S3 em R3. E lembra como é que era? A gente tem o S3 gerado por R e por F, né? Deixa eu colocar o F. R e F. E aqui o R corresponde a você ter essa matriz aqui. O R corresponde... Φ de R corresponde a você ter essa matriz aqui. Pega o 1 e leva para o 2. Pega o 2 e leva para o 3. Isso. E a φ de F corresponde a essa matriz aqui. Deixa esse cara parado e troca os outros dois de posição. Perfeito. Esse cara tem subespaços invariantes. Isso corresponde a você encontrar pelo menos um subespaço invariante de dimensão 1. Isso corresponde a você procurar dois autovetores. Corresponde a você encontrar um autovetor que seja tanto autovetor dessa matriz quanto autovetor dessa matriz. E o outro subespaço aí é mais difícil de encontrar, mas pelo menos um deles corresponde a você encontrar autovetores dessas duas matrizes ao mesmo tempo. Um autovetor que seja das duas ao mesmo tempo, né? Bom, é isso que eu queria falar. Eu gostaria de ter terminado esses exemplos, me perdoem, eu estourei o tempo, eu tenho essa péssima mania, me perdoem, mas eu queria agradecer a presença de todos, agradecer vocês terem ficado, enfim, até tão tarde hoje para assistir esse mini curso. Amanhã
Boa notícia, o William de volta, ele vai nos apresentar mais um show, agora sobre ações parciais, e aí a gente começa o mundo da parcialidade, e quinta-feira eu volto para falar das representações parciais. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma crítica, alguma sugestão, se quiserem que eu mande um abraço para alguém, por gentileza. Arthur, eu tenho uma pergunta aqui. Isso que você apresentou para a gente, claro, é o início, né, do assunto, porque aquela questão da gente fazer um corte da teoria, porque isso aqui é um curso por si só, né, um curso de pós-graduação ali por si só, que você pode ficar uns 2 semestres, 1 ano falando de representações, mas assim, em geral, com o que o pessoal viu aqui, quais seriam talvez assim, se a pessoa pesquisa na internet representação, isso seria assim as primeiras folhas da aula e depois viria falar de caracteres, de coisas do tipo, que são informações obtidas a partir da matriz da transformação, é isso? Sim. Não sei se eu vou responder a tua pergunta na direção certa, se não me corrija depois, mas a ideia é essa mesmo. Assim, esse é como se fossem as primeiras 2 páginas de um livro de representações, talvez muito mais exemplos, né? Eu me delonguei mais exemplos, perdi mais um pouco de tempo ali, mas a ideia é essa. Depois, a partir daqui, o que a gente fala, né? A gente estuda essa ideia de começar a classificar as representações, e aí a ideia de classificação de representações é relativamente interessante, envolve você encontrar submódulos invariantes, subespaços invariantes, tentar quebrar eles, e a teoria de caracteres, a gente não falou disso, mas isso corresponde, deixa eu dizer o que é um caractere, rapidinho, não tem muita dor de cabeça, mas um caractere de G corresponde a você ter uma representação para GLV, para um V qualquer, e aí um caractere desta representação, um caractere da representação, na verdade, é você calcular o traço da matriz, dessa matriz aqui. E esse cara aqui é simplesmente o traço, soma das diagonais. Parece que você perde muita informação, de fato você perde, mas o traço te recupera muito das representações em si. Meio que você consegue distinguir 2 representações, dizer que uma representação não é igual à outra, se elas têm traços diferentes. E essa é a parte importante. Assim. Ou pelo menos as representações que têm umas propriedades a mais, que não tem subrepresentações. Sim, nesse sentido é comum, né? Se, por exemplo, se você pesquisa na internet textos, livros, assim, você vai ver, vai ter provavelmente um capítulo ou uma seção que é uma tabela de caracteres. Então, assim, você faz igual eu fiz ontem a tabela de multiplicação, mas você faz uma tabela com todos os caracteres da sua representação e isso te permite recuperar as informações, entre aspas, importantes ali, para poder classificar, né? Que é um grande problema, digamos, que motiva um primeiro curso de representação é aprender a classificar elas, né? Sim, definitivamente. Que é interessante você falar de caracteres, porque o problema de caracteres para representações parciais ainda está aberto. Não é uma teoria feita nesse sentido. Assim. Ainda é uma dúvida do que, tipo, se a teoria, se a construção dos caracteres para representações parciais te dá informações interessantes ou não. Entendi. E já finalizando mesmo, Arthur, como você já fechou tudo, você indica algum livro para quem quiser, assim, depois a gente põe a fotinho lá do livro, mas assim, de cabeça você lembra algum assim que você acha legal para quem gostou do assunto? Sim, claro. Eu acho que eu indico 2 livros. Eu tenho a sensação de que talvez eles não sejam muito para o pessoal da graduação, mas não são livros que são muito sofisticados. Se você... Perdão. Eu acho que eles são para o pessoal da graduação, isso eu quis dizer, não é que não são. São o pessoal da graduação. O pessoal da pós-graduação talvez ache esses livros meio básicos demais, que é o Linear Representation of Finite Groups, do Serre. Eu gosto muito desse livro. A princípio foi um livro escrito para química, então, assim, ele faz bastante exemplos, e nesse livro eu sempre tenho a sensação de que ele confunde grupo com matriz, o que para mim é sempre interessante, assim, porque matriz é uma coisa que você sabe desde o jardim de infância, sabe? Então fica um pouco mais fácil. Aquele bem fininho da Springer, né? Isso, eu acho ele muito bom. E outro que eu posso indicar também é do Fulton, que é Representation Theory of First Course. Esse é um pouco mais pesado, eu acho, mas ainda assim eu acho... O Harris, né? Isso, do Fulton e do Harris, exatamente. Também da Springer, né? Capinha amarela. Ambos da Springer, sim. Ambos da capinha amarela. E claro, tem vários outros, assim, você pode encontrar na internet vários notas de aula. Tem um que eu usei, assim, algumas coisas para preparar isso aqui,
que foi as notas de aula de um professor da onde que ele é? Charlotte University. É do Benjamin Steinberg. Sim, o Steinberg junto com o Rui Exel, é um dos nomes, assim, com todas as letras dessas palavras em maiúsculo, da teoria de ação parcial, né? O Benjamin Steinberg tem um livro de representação de monoides, né? O livro de representações de teoria de grupo finito. De grupo finito. Perdão. Ele tem de grupo finito, que foi o primeiro livro dele, e depois ele tem o de representação de monoides também. Eu acho que a representação de monoides é um livro melhor, mas eu acho que é mais pesado. Sim. É outra estrutura, né? Mas, claro, o livro do Benjamin, do Steinberg. Uhum. Algum em português que você sabe, para talvez quem tenha alguma dificuldade? Boa pergunta. Eu sei que provavelmente a USP, o IMPA deve ter talvez algum curso no canal do IMPA, talvez tenha algum curso de representação. Não, representação não vai ser um assunto do IMPA, né? Boa pergunta. De cabeça não vou saber nenhum. Mas, em geral, infelizmente vai acontecer isso, né? Para esses assuntos muito de nicho, né? Porque apesar de representação ser uma teoria bem consolidada no universo da álgebra, é o nicho que vai estudar só, né? Uhum. Sim. Então você vai ter mais literatura em inglês, né? Sim. Mas eu posso perguntar para os universitários, eu estou aqui na UFSC, o pessoal deve saber algum, e aí eu passo para você para colocar. Sim. Depois a gente indica só para deixar depois as notinhas, que às vezes alguém pega despercebido depois em algum site, né? E daí, sei lá, fica sempre na dúvida, indicar referência, no momento que a gente já está um pouquinho mais... A gente já está umas 2 curvas à frente da galera, daí falar, cuidado, ali vai ter uma pedra, vai ter uma subida, então usa esse livro aqui que pode ajudar. Sim. Mas alguém tem mais algum comentário, gente? Alguma dúvida? Senão a gente já fecha aqui já. Nada. Então, quero agradecer, Arthur, obrigado pela aula. Muito legal, exemplos muito bonitinhos. A Pamela levantou a mão, Arthur. Perfeito. Diga, Pamela. Você tem uma dúvida ou foi sem Será querer? que levantou sem querer? Foi só uma esticada no braço. Foi sem querer. Tudo bem. Tá bom, então eu vou parar de gravar, tá, gente? Obrigadão. E amanhã a gente tá de volta. Perfeito.